tarde, pessoal. Vamos pra cima, vamos trocar aquela ideia e vamos rápido, né? Porque a gente tem que ser objetivo hoje. É o primeiro vídeo que eu faço aqui, eu preferi deixar pra fazer uma live de manhã, né? A live bombou bastante, chegou a 1.100 simultâneos. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de todo mundo que participou por lá, falando sobre o jogo entre Botafogo e Portuguesa e também, né, trocando uma ideia sobre tudo que está acontecendo ou não no Botafogo. A falta de coisas acontecendo no Botafogo talvez incomode a torcida, ou pelo menos a falta de um pronunciamento oficial do Botafogo. É justamente isso que a gente vai querer falar aqui. E vambora, porque tem muita coisa pra gente discutir. Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho, né, e se inscreve mesmo, porque praticamente 30% do público que assiste aqui todos os dias não é inscrito, então aperta nesse botão vermelho aqui embaixo logo para ficar por dentro do canal. Vamos lá. Resumo da ópera desse jogo horroroso, né, desse jogo macabro, né, e a gente já não esperava algo tão bom, né, com a escalação do Lúcio Flávio, não digo nem da escolha dos nomes, né, mas a distribuição desses atletas em campo, né, ele pega o Fabinho e mantém como praticamente com ponta ali ao lado do Ronald, o Raí e o Chay, né, um pouco ali mais para armar por um lado, e do outro, né, cara, ele simplesmente deixa uma avenida inteira sozinha pro Vitor Marinho, que é um jogador que estava fazendo seu primeiro jogo como titular, ele é lateral direito, né, e o Lúcio Flávio coloca ele como lateral esquerdo. Né, era óbvio que ia dar merda ali naquele lado, né, e deu com 1 minuto de jogo. Né, bola nas costas ali, um erro, né, bola nas costas do Vitor Marinho, não tinha recomposição, e aí o Carlin manda para dentro, 1-0. O outro gol da Portuguesa também acontece, né, com um drible ali no Vitor Marinho, acabou ficando feio ali para ele, que ele acabou caindo no chão. 2-0 Portuguesa. E aí, cara, na base da vontade, o Botafogo conseguiu ali empatar numa boa jogada do Kaique, com a trama Raí, Kaique, Erisson, Matheus Nascimento também jogando bem, né? E numa jogada do Chay e do Matheus, o Botafogo empata o jogo, certo? Aí quando parecia, né, cara, tipo assim, mais ou menos que o Botafogo ia voltar a dominar o jogo, né, cara, e realmente virar a partida, o Maranhão deu um chutaço e tudo mais, o Gatito relembra tempos aí de Marcos Leandro, Lopes, Castilho, né, falha muito feio e é importante ressaltar como falharam Carli e Canu nesse jogo, principalmente o Canu. Impressionante como perdeu bola, perdeu posse, errou passe, tomou bola nas costas, não subia para marcar. Impressionante, né, cara? A partida trágica do Canu. Enquanto isso, o Botafogo todo perdido, né, cara? Fabinho de novo tendo que fazer ponta. Vitor Marinho, assim, independente de ser um bom jogador ou não, se vai se tornar um bom jogador ou não, eu acho que ele na base era produtivo como lateral direito, óbvio, né? Eu acho que o Lúcio Flávio queimou um garoto, colocando ele na lateral esquerda, no primeiro jogo dele como profissional. Ele é lateral direito, não é esquerdo. Na lateral esquerda é o Jefinho, que entrou depois. O Botafogo toma o quarto, o quinto, um desespero danado, e o Matheus Nascimento pelo menos deixa a situação um pouco menos feia. Gatito mal, Carli, Canu, medonhos, principalmente o Canu. Daniel Borges também mal, Vitor Marinho mal, e na minha opinião o Lúcio Flávio queimou o cara. E eu acho que só se salvaram ele desse. O Ronald, né, cara, não adianta. Eu não acho ele tão ruim assim quanto falam, mas não tem como, cara. O cara, a cada 3 jogos ele se machuca uma vez. Ele não tem condição física de jogar. Simplesmente. E eu acho que só se salvaram aí desse time Chay, Matheus Nascimento, Erisson, né, um pouco do Raí e o Kaique. Eu acho que o Kaique fez uma partida honesta, apesar de tudo que aconteceu nesse jogo. Tá? E aí, cara, qual é a situação nesse momento da torcida do Botafogo? Além de você não poder normalizar, apesar de você não poder normalizar, melhor dizendo, uma derrota de 5 para a Portuguesa nos últimos 2 jogos. A defesa do Lúcio Flávio sofreu 8 gols. 8 gols. Uma defesa que foi a menos vazada, praticamente era a mesma coisa ali, né, do Campeonato Brasileiro. Né, e ainda tem o Gatito, que é melhor ainda, né, e que ontem foi mal, beleza, mas com o Enderson era menos vazado. O cenário é o seguinte, cara. O Botafogo, John Textor, ele assumiu provisoriamente, vamos colocar assim, o clube depois do contrato vinculante. Já quis efetuar algumas mudanças, como por exemplo a saída do técnico Anderson Moreira. Quando eu me posicionei aqui sobre a saída do Anderson Moreira, eu falei, beleza, o cara quer trocar, ele quer um cara com um método diferente, ele quer um treinador que pense de uma forma diferente, que tenha a ver com o modelo dele. Ok, justo. Mas que se busque esse treinador, né? Não tem condição do Botafogo achar que o ambiente ia ser mantido e que ia ficar tudo bem com 20 dias de Lúcio Flávio no comando técnico, tá? E aqui, cara, na boa, cara, não tô... eu não tô nem sendo incoerente, não acho que a culpa é do Lúcio Flávio Abrantes, eu acho que a culpa é dele, não. Né? A bomba caiu no colo dele, ele não tem capacidade para desarmar essa bomba.
né? Ele não tem, na minha visão, isso não estou nem falando de treinador, de técnico principal, tá? Não estou falando de treinador principal, isso é fato, né? Mas para mim o Lúcio Flávio não tem condição nem de ser o auxiliar da casa do Botafogo. Ele não tem currículo para isso, ele não tem experiência para isso, ele não tem brio para isso, ele não tem tarimba para isso. Ele é um cara muito bonzinho, muito gente boa, muito fofo, né? E eu acho que um técnico que segura rojão, que geralmente é o auxiliar fixo, ele tem que ser um cara mais malandro, né? O Lúcio Flávio não é esse cara. Ele não está preparado para ser auxiliar da casa de um clube como o Botafogo. Ele tinha que ter continuado lá no Paraná, ele tinha que ter passado por outros clubes antes de chegar ao Botafogo, certo? E você mantê-lo 20 dias, né, no comando técnico principal da equipe, é óbvio que vai dar problema, né? E aí, cara, quando você efetua essas mudanças de saída e você não tem a renovação para consolidar a estrutura do departamento de futebol, você naturalmente vai desestimulando o grupo, você naturalmente vê o grupo, putz, cara, naquela indefinição, só indo no dia a dia, né? Pô, cara, isso daqui não tá valendo muito, porque o treinamento vai ser outro, o técnico vai ser outro. Então você aguarda, só que enquanto você aguarda, tem jogo, né? E aí se tem jogo e você tem um treino de má qualidade, você tem um treinador que ele não tá preparado, você tem um time que ele tá capenga, naturalmente o resultado em campo ele vai ser um problema. Certo? E aí, quando o resultado em campo é um problema, independente de valer muita coisa ou não, porque o Campeonato Carioca é aquele resultado em campo que ele vai desestabilizar o ambiente, vai deixar o grupo irritado, vai deixar o treinador com aquela dor de cabeça e vai deixar a torcida muito irritada, certo? Então, naturalmente, é impossível, assim, isso é um fato. Você pode achar que a torcida do Botafogo está exagerando, né? Mas nenhum clube grande normaliza tomar de 5 para um clube pequeno. Nenhum, absolutamente nenhum. Sabe? O Textor ele não comprou o Olaria, ele não comprou o Novo Horizontino, ele não comprou o América Mineiro, ele comprou o Botafogo, certo? E naturalmente quando o Botafogo, mesmo ainda sem os processos todos desenvolvidos, ele toma 5 para a Portuguesa, o torcedor não vai querer saber de processo, o torcedor ele vai ficar irritado, certo? E aí o que tem que acontecer? Eu não digo nem pela derrota, tá? Mas por tudo que está acontecendo, tem que ter um posicionamento do Botafogo. O Botafogo precisa se pronunciar. E eu não falo do Textor, eu falo do Botafogo em nota oficial. O Botafogo precisa se comunicar com o seu torcedor. Pô, Bruno, mas se pronunciar por quê? O Botafogo não tem que se pronunciar porque você quer, não. Ah, é? Né? Tem certeza? Eu não sou só eu, né, cara? Quem falou que ia se pronunciar foi o próprio Botafogo. Eu vou relembrar aqui uma entrevista do André Chame, que é o porta-voz da SAF, né? Uma entrevista que ele concedeu há mais ou menos 1 mês e meio atrás, há uns 40 dias. Tá? E quando eu peço aqui uma posição, cara, não é por mim, né? Porque eu, cobrindo o clube e tal, eu aprendo a ser um pouco mais paciente, eu aprendo a lidar um pouco com esse tipo de situação, estou um pouco, digamos, anestesiado, tá? Mas eu penso em vocês, tá? Quando eu faço esse tipo de cobrança, eu penso em você, que é o torcedor comum, que perdeu o seu domingo de carnaval para ir para a Ilha do Governador e viu o seu time tomar de 5. Tá? Eu penso em você, que está precisando de uma resposta, certo? E aí, dá uma olhada em algumas palavras do André Chame, numa entrevista há não muito tempo. Em termos contratuais, a etapa seguinte é a celebração do contrato de mútuo visando o aporte inicial de 50 milhões. Isso daí já aconteceu, tá? Isso realmente já aconteceu. Em paralelo, a equipe da Eagle Holdings iniciará o processo da due diligence, né, que já foi iniciado, com informações jurídicas, financeiras e contábeis a serem fornecidas pelos profissionais do Botafogo. Além disso, ainda como parte do processo, a assessoria jurídica das duas partes, Botafogo e Eagle Holding, cuidará da redação dos documentos definitivos para a operação. Aí vem o mais impressionante, o mais importante, digamos assim. Aliás, esperamos finalizar todo o processo até o dia 28 de fevereiro. Em que dia estamos? 28 de fevereiro de 2022. Estamos no último dia de fevereiro. Amanhã é março, certo? E aí, qual é a situação de momento? Né? Além da derrota de 5 para a Portuguesa, o time em frangalhos, desfalcado, com problemas em relação ao time que, né, tem que ser diferente para o início do Campeonato Brasileiro. Estamos a 42 dias do Brasileirão. Não estamos mais em janeiro, quando eu ficava puto, porque havia cobrança por reforço em janeiro. Estamos quase em março, certo? Não temos treinador há praticamente 3 semanas. São 3 semanas praticamente sem nenhum técnico, né, no Botafogo. Nós temos apenas o Lúcio Flávio ali. Não tem mais Anderson. Jogadores que foram embora da Série B já saíram, não chegou ninguém. Não tem nenhum treinador. Isso já vai deixando o torcedor do Botafogo apreensivo. O tempo vai passando, o brasileiro vai se aproximando. E temos aqui o Textor, há pouco tempo veio no Brasil, né? Nessa última semana ele veio ao Brasil. Aparentemente foi embora, né? Já saiu do país. E nenhum pronunciamento do Botafogo, nenhum comunicado. O Textor veio aqui e foi embora. E aí? Né?
Ele assinou, ele não assinou, tá tudo certo, falta o clube assinar, falta ele assinar, cadê a nota oficial? Ele ia vir para assinar no dia seguinte, mas e aí? Né? Estamos no dia 28 de fevereiro, que foi estipulada a data pelo André Chame, porta-voz da SAF do Botafogo, como a data final do processo de due diligence para assinatura do contrato definitivo. Estamos nesse dia 28 de fevereiro. E aí? Né? Não estou falando que tem que ter assinatura hoje, não estou nem falando disso, ainda estou sendo bonzinho. Né? Tem que ter um posicionamento hoje, porque o veículo oficial do Botafogo, há algumas semanas, publicou que no dia 28 de fevereiro a gente ia ter essa finalização. Se não tivermos, ou se já temos, tem que ter um pronunciamento do Botafogo. Nem que seja um vídeo do Durcésio para falar, estamos nesse passo a passo, o processo está acontecendo, fiquem tranquilos. Isso já normaliza um pouco a situação e mostra que o Botafogo está querendo se comunicar com o seu torcedor, certo? É isso, cara. Eu acho que não é motivo para desespero, porque o brasileiro é só no dia 10 de abril, mas também não é motivo para a gente cruzar os braços, tá tudo bem, perdeu de 5 para a Portuguesa, e o Textor veio para cá e ninguém se pronunciou sobre o que aconteceu da assinatura do contrato. Não. O torcedor do Botafogo, inclusive, para não virar uma bomba relógio em termos de crise institucional, em crise de ambiente, é muito importante que o Botafogo se posicione, cara. O Botafogo mudou muito o departamento de futebol e para mudar de vez ele tem que consolidar essa estrutura no seu departamento, que ainda não está consolidada. E isso pode desencadear num problema interno que realmente faz com que as coisas desandem dentro de campo, porque os campeonatos eles acabam não parando, beleza? Assim eu penso, o Botafogo tem que se comunicar de maneira oficial com o seu torcedor. Já está na hora, nem que seja para falar que o processo está andando. Valeu? Gente, beijos, valeu, fui!